tarde demais. E o negócio, irmãos, está muito sério lá em Israel. Mas é muito sério mesmo. A gente está aí diante de uma clara visão aí de armando-se o Gog e Magog. Por quê? Porque a Turquia está contra Israel e a Rússia está armando. Mas veja que aí eu quero mostrar duas matérias aqui para vocês. A Rússia e os Estados Unidos estão querendo controlar a situação. É incrível, né? E como é que eles querem controlar essa situação? Eles querem evitar uma escalada gigante na região. Então, olha só, Putin envia sistema de defesa aéreo para o Irã em meio à grave escalada no Oriente Médio. O New York Times foi informado por duas autoridades iranianas, uma das quais era membro das Forças Armadas do país, que a Rússia começou a entregar radares avançados e equipamentos de defesa aérea. Embora não se saiba exatamente quais equipamentos o Irã solicitou, o Irã já possui vários sistemas de defesa aéreo S-300 de fabricação russa. Ontem, Sergei, secretário do Conselho de Segurança da Rússia e ex-ministro da Defesa, se reuniu com o presidente do Irã e altas autoridades de segurança para apoiar a nação do Oriente Médio. E aí o presidente agradeceu Moscou por apoiar o Irã em tempos difíceis, acrescentando que iria fortalecer as relações com a Rússia. E aí existe um equilíbrio. Presta atenção no que eu vou colocar aqui para vocês, matéria da CNN. Ó. Hezbollah ataca Israel e Rússia e Estados Unidos tentam evitar escalada no Oriente Médio. A Casa Branca e o Kremlin acionam ferramentas diplomáticas para evitar uma guerra generalizada entre Teherã e Tel Aviv. O Hezbollah lançou uma bateria de drones contra o território israelense nesta terça-feira, ferindo 5 pessoas nas cidades do norte. Até um míssil caiu na pista. Foi horrível. Os líderes do grupo armado que atua no Líbano deixaram claro que este é mais um ato de apoio aos palestinos na faixa de Gaza e não uma resposta direta à morte do comandante do Hezbollah causada por um bombardeio israelense em Beirute na semana passada. O ataque dessa terça-feira amplia o risco de uma escalada regional dos conflitos no Oriente Médio, que poderia envolver uma G direta entre Israel e Hezbollah, em último caso também o Irã, principal potência militar da região, que mantém diversos grupos armados por meio do eixo de resistência. O risco de eclosão de confronto direto entre Teherã e Tel Aviv aumentou depois de um ataque de matar o líder do Hamas. Em território iraniano, horas depois da posse do novo presidente do país. O Irã acredita que o ataque a Israel, que não nega e nem confirma a autoria da morte. E aí, olha o que acontece. Ao mesmo tempo em que há um aumento do conflito, que a Rússia está armando, que tem um monte de porta-avião americano na região para defender Israel, uma G generalizada na região desestabilizaria a já frágil ordem geopolítica que predomina no Oriente Médio. Além do impacto humano, o conflito causaria também uma disrupção nas cadeias globais de produção e refinamento de petróleo. Crise. Olha isso aqui, ó. Além do impacto humano, o conflito causaria também uma disrupção nas cadeias globais de produção e refinamento de petróleo.
Para tentar evitar esse risco, as duas potências com mais influência na região passaram a pressionar o Irã e a Israel a limitar seus ataques de maneira que evite a escalada da violência. Os Estados Unidos, que não têm relação diplomática com o Irã, instou outros países através de canais diplomáticos e dizem a Teherã que a ampliação da violência no Oriente Médio não é do seu interesse. O secretário de Estado, Antônio Blinken, disse nesta terça-feira que a diplomacia americana está envolvida em intensa diplomacia praticamente 24 horas por dia para ajudar a acalmar as tensões em meio a temores de que o Irã esteja preparando um ataque retaliatório a Israel. Todas as partes devem abster-se de uma escalada. A escalada não é do interesse de ninguém. Só levará mais conflito, mais violência, mais insegurança. Durante uma cerimônia, o Blinken disse, né, durante uma cerimônia de assinatura com o homólogo australiano em Washington. Já o presidente russo, Vladimir Putin, pediu ao líder supremo do Irã, Ayatollah, uma resposta contida à suspeita do assassinato do líder do Hamas por Israel, alertando contra ataques a civis israelenses, disseram duas fontes iranianas importantes. Então, veja bem, o Putin diz que quer ataque os comandantes, mas não ataque o povo. Os Estados Unidos estão usando um monte de gente para não haver uma escalada sangrenta lá. E aí você tem vários, o irmão Mires me mandou, né, vídeos mostrando os comerciais do Irã. Aí teve um avião, vocês viram? Um avião que ultrapassou a velocidade. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Olha só o assombro. Avião de G de Israel rompe a barreira do som 3 vezes e gera pânico em Beirute. Aviões de G israelenses a barreira do som, romperam a barreira do som 3 vezes sobre Beirute em menos de 30 minutos na terça-feira, provocando estrondos que fizeram com que a cidade corressem para se abrigar. Pouco antes de um discurso do líder poderoso do grupo Hezbollah, apoiado pelo Irã. Aviões de G sobrevoaram a capital libanesa e testemunhas disseram que puderam ver os aviões a olho nu. Os estrondos foram os mais altos ouvidos em Beirute nos últimos anos. Um repórter da Reuters viu pessoas em um café no distrito de Babaro, em Beirute, se dispersarem quando o som reverberou pela cidade. O líder do Hezbollah, Hassan, estava programado para iniciar um discurso por volta das 17 horas, 11 horas horário de Brasília, para marcar uma semana desde a morte do importante comandante militar do grupo armado libanês, em um ataque israelense no subúrbio sul de Beirute. O Hezbollah prometeu reagir à morte que ocorreu poucas horas antes do assassinato do líder do Hamas, em uma operação atribuída a Israel, mas que Israel não confirmou nem negou ter realizado. Os 2 assassinatos levaram a região à beira da G, com o Irã também prometendo uma resposta dolorosa. Imagine, irmãos, os aviões romperam a barreira do som. Imagine o estrondo. E aí você vê o povo, né? Infelizmente, irmãos, tem muito inocente que acaba morrendo numa hora dessas, né? Perecendo. E os poderosos, que nem foi divulgado em Israel, né? Que o Benjamin Netanyahu, com a alta cúpula israelense, já estão com os bunkers
preparado para se refugiar, enquanto o povo pode sofrer, morrer, enquanto os poderosos estarão nos seus refúgios. Vocês estão entendendo? Agora, se permanecer e se aumentar, presta atenção, irmãos, Israel não quer acabar com esse conflito até novembro. Veja, nós estamos em agosto, setembro, outubro, novembro, 3 meses. Porque depende de quem ganhar as eleições americanas para Israel tomar qualquer decisão. Então, não importa quem está na mão do Hamas, não importa o que pode acontecer, a política, em termos, parece mais importante do que as pessoas. Infelizmente, é assim que funciona. E a escalada está gigante. Muitos dizem, né, irmãos, que segunda ou terça-feira, que é um dia sagrado da destruição do segundo templo de Salomão, é algo que os judeus celebram triste, é uma festa, é um memorial, e muita gente diz que pode ser segunda ou terça-feira o ataque do Irã contra Israel. Muita coisa está acontecendo, e em qualquer cenário, até estender o que está acontecendo, afeta mais ainda a economia global. Irmãos, eu vou falar agora do Daniel Marçal, né?